Olá, nessa aula a gente vai estudar o assunto condutos livres. Então a gente tem aqui essa imagem de um canal que é também chamado de conduto livre. E a principal característica desse tipo de estrutura hidráulica é a presença de uma superfície livre no escoamento. Então os canais eles são usados tanto em áreas urbanas para escoamento, por exemplo, de águas pluviais ou para transporte, assim como em zonas rurais para abastecimento de água, para irrigação, além de vários outros usos. Bom, então vamos aqui a uma definição, desses condutos livres. Então, eles são aqueles em que a pressão, em pelo menos um ponto da seção do escoamento, é a pressão atmosférica. Então, a gente pode caracterizar nessa situação os cursos naturais de água, rios, riachos, assim como galerias coletoras de esgotos, calhas e os canais, que são o ponto principal desse nosso estudo. Aqui a gente tem um vídeo com um exemplo, esse endereço aqui eu vou colocar na descrição do vídeo para você acessar. Bom, com relação a formas e elementos do canal, a gente tem algumas características que fazem parte da engenharia dos principais canais, principalmente caminhando na direção de padronizar aspectos do projeto. Com relação aos formatos, então, da seção transversal, os canais podem ter seção transversal qualquer, mas as mais usadas são as seções retangulares, trapezoidais e circulares. Eles podem ser revestidos ou não revestidos, ou seja, o terreno sobre o qual eles são construídos, ele pode sofrer uma adaptação do seu fundo para prevenir desgaste, ou não, pode ser o próprio solo, como ali a parte de base do canal. Vamos tomar aqui um canal de seção trapezoidal como exemplo. Então a gente tem aqui variáveis geométricas que caracterizam essa seção. Então nós temos o trapézio aqui. Esse trapézio tem uma base, que nesse caso aqui é a base menor, B minúsculo. A altura H desse trapézio a gente chama de lâmina d'água. O comprimento desse lado do trapézio é o talude. E a gente chama de lambda a inclinação desse talude, ou seja, a relação A sobre H. Então, A é essa dimensão aqui e o H é a lâmina d'água. Então, isso equivale geometricamente à cotangente deste ângulo φ. Bom, nesse caso aqui a gente está considerando que esse canal ele é simétrico. Então, os processos de projeto que a gente vai ver nessa aula, eles levam em consideração a simetria do canal. Mas, eventualmente, você pode também ter necessidade de projetar canais que não são simétricos. Tem um detalhe interessante que a gente tem que ter uma clareza com relação à distribuição de velocidades numa seção transversal do canal. Então, por exemplo, aqui a gente tem um corte transversal e aqui a gente tem linhas pontilhadas que mostram isovalores de forma qualitativa, a gente não tem números aqui, da velocidade. Sendo que a velocidade máxima ela sempre ocorre aqui no centro do canal, em relação às laterais. E um pouco abaixo da superfície livre, de tal maneira que você tem, se você faz um corte longitudinal, um perfil de velocidades que qualitativamente ele é mais ou menos dessa forma aqui, onde a gente tem a velocidade máxima acontecendo aqui abaixo da superfície livre e a velocidade média acontecendo. Isso daqui não é uma verdade absoluta, mas normalmente aproximadamente a 60% da lâmina d'água. Então, essas daqui são as características principais de distribuição de velocidades do canal. Isso acontece porque a gente tem um atrito maior aqui com relação às paredes do canal.
Aí isso faz com que a velocidade diminua quando a gente vai chegando aqui perto das paredes. Por isso que a velocidade máxima ela se desloca aqui para perto da superfície livre, onde a gente não tem o atrito aqui com as paredes. Só tem o atrito com o ar, que é menor. Tem alguns parâmetros que são importantes no projeto. Por exemplo, a área molhada e o perímetro molhado. Então, a área molhada ela é a seção útil aqui do escoamento. E o perímetro molhado ele abrange as paredes do canal que estão em contato com a água, assim como o fundo do canal. Então, o perímetro molhado ele não envolve aqui a superfície livre. Em um canal trapezoidal, é possível a gente verificar geometricamente que esse perímetro molhado é 2 vezes L mais B, ou seja, 2 vezes L, né? Cada um desses comprimentos aqui é L, 2 vezes L mais o B. E a área é simplesmente a área do trapézio, ou seja, a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. A base maior é 2 vezes A mais B, a base menor é B, a altura é H e a gente divide por 2. Bom, como a gente tem aquela relação geométrica que a gente viu aqui nessa equação, uma inclinação aqui, a gente pode usar essa inclinação para mudar um pouquinho essas equações envolvendo as variáveis A e H. Então a gente pode fazer a substituição desse A por lambda vezes H e a gente tem uma outra equação aqui para a área molhada. Sendo que essas duas equações são a mesma coisa, né? Elas são equivalentes. Só que aqui a gente não envolve essa quantidade de A, a gente envolve aqui a inclinação do talude. Bom, existe um parâmetro interessante também, além da área molhada e do perímetro molhado, que é o raio hidráulico, que a gente chama de RH. Então ele simplesmente é a relação entre a área molhada e o perímetro molhado, ou seja, A sobre P. Aqui a gente tem uma tabela interessante que mostra alguns parâmetros que a gente pode ter como referência para o dimensionamento dos canais. Então, esses parâmetros aqui, ele tem a ver com a relação à inclinação do talude, lambda, a velocidade máxima do canal e o coeficiente de rugosidade de Manning. Então, nós temos aqui valores recomendados para lambda, para V, que é a velocidade, e para o coeficiente de Manning para alguns tipos de canais. Esse coeficiente de rugosidade de Manning ele é usado como parâmetro que caracteriza o atrito do canal. Então, a gente tem aqui nessa tabela o tipo de superfície do canal. Então, canais de terra. Aí nós temos aqui arenoso, barro arenoso, barro argiloso, argiloso, cascalho e rocha. Aqui a gente tem a inclinação dos taludes. Note que existem faixas de variação. Ou seja, no projeto você pode considerar essas faixas de variação e não apenas um valor absoluto. A não ser aqui no caso do canal arenoso, que é recomendado essa relação aqui 3:1, né, de inclinação do talude. Sendo que essa relação 3:1, né, se a gente olha o lambda, a equação do lambda, a gente viu aqui, é A sobre H. Então aquela relação 3:1 é 3 o fator A e 1 o fator H. E assim por diante. A velocidade. A gente tem aqui velocidades máximas em metros por segundo. Novamente a questão de faixas de velocidade. Uma coisa interessante para a gente notar é que à medida que a gente vai passando aqui de um canal com superfície arenosa, de barro, argila, cascalho e rocha, a gente vai aumentando a rigidez dessa superfície. E a velocidade máxima ela vai aumentando, porque a gente pode imaginar, né, que é muito mais fácil você desgastar uma superfície uma superfície arenosa do que uma superfície de rocha. Então, na superfície de rocha a gente pode suportar velocidades maiores no canal. Já com solo arenoso a gente não pode ter velocidades muito grandes, porque a gente tem o risco de danificar essa superfície do canal.
Com relação aos coeficientes de rugosidade de Manning, temos aqui faixas e a gente vê que varia, né? Mas varia muito pouco. Tanto é que quando a gente olha os canais arenosos e os canais de rocha, a faixa de variação é muito próxima. E os outros também, né? Muda muito pouco. Aqui nós temos canais revestidos. Note que nos canais revestidos, né, o primeiro que aparece aqui é concreto moldado no local. Ou seja, você constrói, né, faz o molde no local. E a gente tem aqui as inclinações e a velocidade máxima. Note que já é bem maior do que dos canais de terra, né? E o coeficiente de rugosidade de Manning ele é menor. Continuando aqui, concreto pré-fabricado, tijolos, asfalto, membrana plástica. Note que as velocidades são altas, menor do que no caso do concreto fabricado no local, mas ainda assim mais altas em média do que no caso dos canais com superfície de terra. Os coeficientes de atrito. E para o projeto de canaletas, que normalmente são usadas para escoamento, por exemplo, de águas pluviais, a gente tem aqui os diferentes materiais, as formas. Note que a gente não está usando aqui nesses canais, a gente colocou como referência, já que a gente está colocando aqui a inclinação de talude, uma seção transversal trapezoidal, mas aqui nas canaletas a gente tem seções semicirculares, elípticas, retangulares. E aqui os parâmetros de velocidade. Então, essas tabelas devem ser usadas como referência. Aqui nós temos valores, uma tabela específica com valores de coeficiente de Manning, faixas de variação para diversos tipos aqui de revestimentos de canais. No caso aqui de canais não revestidos, canais de terra e cursos naturais. Note que no caso dos cursos naturais, né, a gente tem aqui valores que são bem maiores em termos de atrito do que dos canais revestidos. Então, essas tabelas devem ser usadas como referência.